Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Novo aeroporto de Berlim é inaugurado com 8 anos de atraso. A Ford conclui venda de fábrica em São Bernardo do Campo, um ano após fechar a unidade do ABC Paulista. Reino Unido anuncia novo lockdown válido até o início de dezembro. Santa Catarina tem praias cheias e festas, mesmo com restrições para conter o coronavírus. O presidente da França, Emmanuel Macron, diz que houve manipulação de suas declarações sobre caricaturas de Maomé. Em protesto contra a diretoria e elenco, a torcida do Botafogo invade sede de General Severiano. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Foram tantos erros na construção do aeroporto de Berlim-Brandemburgo que é difícil dizer qual foi o maior. Só a inspeção realizada após a primeira inauguração cancelada em junho de 2012 enumerou cerca de 120 mil defeitos. Entre eles, alguns tão graves quanto um sistema anti-incêndio inoperante, milhares de portas automáticas sem ligação elétrica e tetos de estacionamento caindo. Milhares de quilômetros de cabos elétricos haviam sido enfiados em dutos estreitos demais, aparentemente ao acaso ou em combinações proibidas. Arquitetos, engenheiros, técnicos e pedreiros precisaram de 8 anos para consertar esse caos. Até a abertura, hoje, ao todo, a data de inauguração oficial do aeroporto de Berlim teve que ser cancelada e adiada 6 vezes. Os custos de construção saltaram dos 2,5 bilhões de euros iniciais para mais de 7 bilhões de euros, para um polo de aviação que funcionará abaixo de sua capacidade durante a pandemia de Covid-19, mas que previsivelmente logo será pequeno demais. Assim, a sociedade do aeroporto já planeja para 2030 mais uma expansão com custos calculados em 2,3 bilhões de euros. E como pode ter dado tão errado assim um megaprojeto na Alemanha, país da alta tecnologia? 3 comissões parlamentares de inquérito quebraram a cabeça para tentar responder. Após revirar arquivos sem fim e interrogar, centenas de testemunhas apresentaram um relatório de milhares de páginas concluindo que o que levou ao desastre foi incompetência em todos os níveis, mas acima de tudo falta de expertise e má avaliação por parte da liderança política. A ideia de um polo de aviação na região de Berlim-Brandemburgo nasceu logo após a reunificação da Alemanha. 5 anos para planejar, 5 para construir, inauguração durante os Jogos Olímpicos do ano 2000 na capital alemã. Essa era a equação proposta na época pelo governo federal e dos 2 estados envolvidos. Como se sabe, os planos olímpicos deram em nada. Além disso, os políticos brigaram até 1996 sobre onde exatamente o aeroporto seria erguido, o que não impediu a sociedade estatal de Berlim de comprar profilaticamente terrenos no valor de 350 milhões de reais em várias partes de Brandemburgo, que acabou não sendo escolhido como local. Mais 7 anos se passaram da inútil busca de investidores privados para projetar, construir e operar o aeroporto. Devido aos elevados riscos financeiros, nenhuma companhia queria aceitar o negócio sem que houvesse garantias estatais. Em 2003, o projeto estava praticamente cancelado, mas por isso os políticos e, acima de tudo, o então prefeito de Berlim, Klaus Wowereit, não queriam permitir de forma alguma e o Estado entrou como empreiteiro. Esta é apenas uma pequena nota de pé de página que combina com algo que um veterano do Conselho de Supervisão declarou em 2017 à revista Der Spiegel. Competência é algo que nunca transitou pelos corredores da sociedade do aeroporto, diz o prefeito na época, Klaus Wowereit. Bom, vamos à próxima notícia. A empresa de automóveis Ford informou hoje que concluiu a venda da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um ano após encerrar a produção de veículos naquela unidade.
Em nota, a companhia afirmou que entre os potenciais compradores priorizou durante a seleção os projetos que melhor atendessem às necessidades da região, comemorou a transação e agradeceu aos envolvidos no negócio. A construtora São José é especializada em empreendimentos logísticos e a Fran Capital é uma empresa com experiência em gestão de recursos. A fábrica da Ford fechou há um ano depois de 52 anos atuando na produção de veículos em São Bernardo do Campo. De acordo com a marca, a decisão era um importante marco no retorno à lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul e incluiu outras medidas, como uma aliança com a Volkswagen para desenvolvimento de veículos em conjunto. Na ocasião, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, disse ter ficado surpreso com o anúncio e qualificou a medida como covarde. A fábrica da Ford empregava mais de 2.350 funcionários e desses apenas 1.000 que são da área administrativa foram mantidos. A montadora tem outras 2 unidades no país, a de Camaçari, na Bahia, e a de Taubaté, no interior de São Paulo. Há ainda um campo de provas em Tatuí, também no estado paulista, onde carros são testados. A Prefeitura de São Bernardo do Campo fez um acordo com a General Motors, dona da Chevrolet, para a contratação prioritária dos funcionários dispensados pela Ford. Antes de fechar a fábrica em outubro do ano passado, a Ford havia anunciado meses antes que tomaria essa medida. O governo do estado e a Prefeitura de São Bernardo do Campo tentaram ajudar na venda, porque além do desemprego, as estimativas eram de que a arrecadação do município reduzira em 18 milhões e meio de reais por ano. No ano passado, o grupo Caoa demonstrou interesse, mas decidiu investir na implantação de uma nova fábrica de automóveis no estado. Em junho desse ano, a Prefeitura de São Bernardo do Campo chegou a anunciar que a fábrica já havia sido vendida por 550 milhões de reais. Nesta para a construtora São José, que negou na ocasião, mas se posicionou como potencial compradora. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou hoje as novas medidas de lockdown para o Reino Unido. Para conter o acelerado avanço da segunda onda de contaminações pelo novo coronavírus no país, as novas regras de confinamento passam a valer a partir da meia-noite da próxima quinta-feira até o dia 2 de dezembro. Boris Johnson afirmou que o crescimento do número diário de novos casos de Covid-19 é maior do que o pior cenário previsto e que sem uma ação imediata há risco de sobrecarga total do sistema de saúde britânico e que o número de mortos pode ser superior a 1.000 por dia. O conselheiro para assuntos científicos do Reino Unido, Patrick Vallance, disse que a quantidade de mortes durante a onda do coronavírus no inverno pode ser 2 vezes maior que a primeira onda na primavera. Hoje, o Reino Unido se tornou o 9º país a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. São mais de 20 mil novos casos diários em média. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro britânico foram que vai ser permitido sair de casa por razões específicas, como exercícios, compras essenciais e de remédios ou para cuidar de vulneráveis. E os serviços não essenciais, como comércio e setor hoteleiro, serão fechados. Bares, restaurantes e pubs serão fechados, mas podem vender alimentos por delivery. Locais de trabalho poderão manter as atividades, mas apenas caso as funções exercidas não possam ser realizadas de casa. E escolas e universidades vão continuar abertas. Boris Johnson informou ainda que o pacote de medidas será enviado ao parlamento na segunda-feira e a expectativa do governo é que seja votado na próxima quarta-feira. A duração do novo lockdown, embora prevista para se encerrar no começo de dezembro, pode ser estendida diante de um eventual agravamento da pandemia no país. A reabertura prevista para iniciar no dia 2 de dezembro deverá ser feita etapa por etapa. As instituições de ensino, contudo, seguem abertas. O governo britânico também anunciou a retomada do programa de subsídio salarial para garantir que os trabalhadores que não trabalham durante o lockdown recebam 80% de seu pagamento. Será válido a princípio por apenas um mês. Bom, vamos à próxima notícia. O feriadão de finados em semana em Santa Catarina começou com registros de desrespeito às regras sanitárias contra o contágio do coronavírus, com festas na Praia do Rosa e praias cheias em 2 cidades.
Em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, a Praia Central teve movimento intenso de banhistas durante a manhã de hoje. Muitos banhistas estavam sem máscara. As pessoas estavam sentadas na faixa de areia, sendo que é proibido permanecer nas praias. No litoral catarinense é permitido apenas prática de atividades físicas e havia inclusive aluguel de cadeiras. No sul do estado de Santa Catarina, a Praia do Rosa, em Imbituba, registrou aglomerações. Ontem à noite, as ruas próximas à praia registram aglomerações. Vídeos flagraram pessoas sem máscaras e sem distanciamento em eventos com música ao vivo, em bares e também nas ruas. A prefeitura disse que tem tentado fiscalizar todos os registros de irregularidade em Imbituba. Em Florianópolis, praias do norte da ilha também tiveram movimento intenso e banhistas sem máscara. A guarda municipal estava em algumas praias. Os agentes estão divididos nos cemitérios e nas praias, orientando as pessoas a usarem máscara. Além disso, ao menos 13 estabelecimentos foram multados pela prefeitura. Os agentes encontraram irregularidades como falta de distanciamento entre mesas, o uso incorreto de máscaras e aglomeração, desrespeitando as regras para prevenir a Covid-19. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse hoje que suas declarações sobre as caricaturas de Maomé foram manipuladas, já que líderes políticos e religiosos deram a entender que esses desenhos são uma manifestação do governo francês contra o Islã. O presidente afirmou ainda que a campanha contra os produtos franceses gerada pela polêmica é indigna e inadmissível. A campanha tem sido feita por alguns grupos privados porque não entenderam e se basearam em mentiras sobre as caricaturas, às vezes por parte de outros líderes. É inadmissível, disse o presidente francês. O comentário do presidente Emmanuel Macron sobre os desenhos foi feito no dia 21 de outubro em uma cerimônia no campus da Universidade Sorbonne, em Paris, para homenagear o professor Samuel Paty, decapitado na periferia da capital francesa por um extremista islâmico. Bom, vamos à próxima notícia. Cerca de 300 torcedores do Botafogo protestaram hoje em frente à sede de General Severiano. A manifestação, que começou pacífica, evoluiu para a invasão do local. Apesar da presença da polícia militar, algumas pessoas conseguiram entrar na sede com rojões. Eles pularam o muro e depois a segurança liberou a entrada. O policiamento foi reforçado no local. A torcida entoou xingamentos contra alguns dirigentes e o principal alvo foi o presidente Nelson Mufarege. Alguns jogadores como Pedro Raul e Barra Guedui também foram citados. Não havia ninguém na diretoria na sede do Botafogo. Ao entrarem, os torcedores se reuniram no campo com faixas e novos gritos de protesto. O policiamento foi reforçado e policiais conversaram pacificamente com os torcedores para que deixassem a sede. Torcedores também pediram ajuda aos irmãos Moreira Salles e ao youtuber Felipe Neto para a continuidade do projeto Botafogo SA. O nome de Laércio Paiva, empresário que liderava o projeto, também foi citado. Com a queda do técnico Bruno Lazzaroni, após a derrota para o Cuiabá e ainda sem nome definido para o comando, a torcida, que já havia feito manifestação na última quarta-feira no estádio Newton Santos, volta a fazer críticas à diretoria e ao elenco. O clima piorou com a imprevisibilidade sobre o futuro do clube, já que o projeto SA não tem garantia de ser concretizado. Em entrevista durante a semana, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, disse que o Botafogo está falido. Os botafoguenses fizeram cobranças ainda pela classificação na Copa do Brasil. Depois da derrota por 1-0 para o Cuiabá, no Newton Santos, os times se enfrentam na próxima terça-feira, às 7h, na Arena Pantanal. Vale lembrar que não há gol qualificado nessa edição da Copa do Brasil. Assim, qualquer vitória por 1 gol de diferença do Botafogo leva a decisão para os pênaltis. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do jornal, pode ir lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo fim de semana, bom domingo para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!